material, né, mas assim, de uma forma muito rápida. O que a gente vai estar olhando é como a nossa reação, né, motora a um determinado estímulo, ela vai ser tanto visual quanto sonoro, e a gente vai usar um cronômetro eletrônico, né, que vai estar disponibilizado no computador, e outro que vocês vão experimentar, né, a partir da queda de um objeto, né, de uma régua, por exemplo, para a gente poder estimar, né, esse tempo. Então, você vai ter um cronômetro eletrônico e um cronômetro gravitacional, né, que ele vai seguir, né, o movimento, né, propósito escrito na cinemática. Então, aqui vai ser interessante a gente olhar exatamente, se a gente assumir que a velocidade na origem é zero, né, então o nosso tempo ele vai depender essencialmente de duas vezes essa diferença de altura pela gravidade, né, a gente vai determinar esses valores, e a gente consegue estimar essa incerteza do instrumento, que vai ser a régua, né, considerando, por exemplo, a menor divisão, metade da menor divisão, né, da régua, bem como, nesse caso aqui, a gente pode usar, né, para esse experimento, essa estimativa que esse erro ele pode ser um pouco maior, né, que seria da ordem de 5 milímetros, né, que tem a ver com o efeito de paralaxe, como o colega chamou a atenção, a própria largura do dedo, né, quando eu estiver realizando, né, esse processo. E vamos usar, então, como nesse experimento, né, nosso erro instrumental da ordem de 5 milímetros. Né? Então, o que vocês vão fazer é testar algumas hipóteses. Né? O primeiro é esse tempo de estímulo visual em relação ao estímulo de mudança de cor, que vai ser o cronômetro no computador, né? E qual que é a diferença entre os instrumentos de medidas desse tempo de reação, né? Se você usar a régua ou o computador. Eles vão ser equivalentes, ter a mesma precisão. Então, para isso, a gente vai ter ter que fazer uma série de medidas, né, e levar em conta essas diferenças aí em termos que seriam os erros dos instrumentos, né, e também erros estatísticos que teríamos na nossa coleta de dados, né. Então, essencialmente, essa vai ser o exercício, né, desse primeiro experimento, né. E, obviamente, você pode fazer um exercício de propagação de erro do cronômetro gravitacional, né? Então, a gente vai aplicar essa expressão, que é a mesma que eu havia colocado para vocês, né? Então, vai ser a derivada parcial da minha medida, né? Por exemplo, que é o meu erro do tempo se eu meço, né, a altura e tenho uma ideia da gravidade que é uma constante, né? Então, você pode fazer esse desenvolvimento, né, essencialmente aquele mesmo que eu fiz para o volume do cilindro, né, então vou fazer a derivada parcial dessa minha função tempo, que depende de ΔZ e a gravidade em relação a ΔZ, e em relação à gravidade, né, lembrando que aqui a gravidade a gente vai assumir como sendo constante. Então, fazendo essas derivadas, aí fica esse exercício para vocês abrirem essas contas, né, e a gente vai começar a chegar em qual é a parte, entre aspas, que talvez muita gente acaba se confundindo. Porque algumas das expressões, ela de fato vão ser expressões que vocês vão ter que abrir, né, e pode gerar, então muito cuidado quando estiver tratando as expressões, né, e a gente chega ao final, né, a uma expressão muito simples, né, em relação a quem seria a propagação de erros, né, do tempo em relação a essas variáveis, né, que a gente está discutindo aqui. Mas o exercício é aplicar essa expressão, né? Como a minha função tempo, que depende de ΔZ e a gravidade, variam em relação ao meu erro no tempo e meu erro na variação, meu erro na gravidade, né? Eu quero saber quem é o erro no tempo para obter quem seria o erro da gravidade. Ou, assim, então, talvez a mudança de como a colega chamou a atenção, né, de nomenclatura, o que eu estou chamando de sigma, na verdade, seria esse S, né, seria só uma maneira adicional, né, para a gente estar fazendo essa expressão. Então, acho que seria, se divirtam aí com o experimento, né, não fiquem chateados se, vou interromper aqui,